lá, né, meus amiguinhos, 112º programa. Sabe o que que eu acho mais louco que eu tava pensando? Cara, a gente gravou o programa 100 foi ontem, né? Como passou rápido, né, cara? 12 programas, quer Caramba, é dizer que se eu não mesmo. tiver ruim de conta, são 3 meses, né? Que já se passaram assim, né? É. Desde então nós podemos contar com a nobre presença da nossa colega Tatiana, né? Eu Eventualmente um acho que outro. o Sesc Centenário tem que ser especial. 150 também tem que ter Vamos um. montar um esquema. Quem sabe até Ó, aí a sim. gente contrata umas pessoas, lógico, né? Porque também não estamos com essa bola toda para achar que o pessoal vai assistir a gravação, mas a gente pode contratar ali uns membros do sindicato de figurantes e tal, paga ali um pãozinho com mortadela, dezão, o ônibus eles vão. Xará, eu queria até criar uma vinheta que eu ia chamar de Gutermômetro, né? Que nós fizemos uma substituição, né? Antes o Vitor começava o nosso bate-papo falando sobre a Vá de Reto, nem vou falar mais o nome dessa porcaria, e aí nós mudamos, viramos a chave. O assunto era eleição, falar das pesquisas. Pandemômetro. Era o pandemômetro, isso aí. Agora nós temos o Eu Gutermômetro. tô pandemometrada, viu? Que eu convidei aqui. Você convidou, mas você tá bem, né, Tati? Não, Tá legal? tô bem. Resfriadinho. Só em quarentena aí que tá. E aí, Xará, conta pra nós. Tem novidade ou não tem? Eu quero saber o seguinte. Não, vou deixar pro final. No final você vai me falar. O último. Deixa eu compartilhar aí minha tela. O último. Não tem novidade. Calma, não fala isso, Bruno. Calma, não O Porto tá ansioso por esse momento. Cara, tem que falar, o gato subiu no telhado. Deixa eu colocar aqui para você. Eu vou mostrar aqui, depois. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. O gráfico aqui mostra uma queda significativa do Lula. Opa. Estava ali lambendo os 45 e agora está lambendo os 40, faltam uns 3 pontos. Isso é média de 15 dias, tá? Por quê? Porque tem esse pontinho aqui embaixo, você perceber, essa pesquisa Brasmarket que eu nunca ouvi falar, e que mostra o Lula com 33%. Tá puxando a média para baixo? E aí o Bolsonaro com 40%. Aí é difícil, né? Xará, não é melhor excluir essas pesquisas muito fora da curva para não distorcer? Vai ter que excluir o Datafolha. Pontinho... Mas eu vou. Se tiver muito fora da curva, exclui mesmo. Tem umas estatísticas que falam para fazer isso. Então, mas mesmo tirando, agora eu vou um pouco dar eu diria um sopro. Um chamego. De esperança para o meu amigo. Um cheiro. Tirando o Brasmarket, a gente também vê uma certa queda. O Bolsonaro não, o Bolsonaro está bem constante, mas a gente vê uma queda do Lula e aumento de indeciso. Né? Prenúncio do que vai migrar para o Bolsonaro. É uma queda meio assim, não é, nossa, está despencando, está na média, né? Não é um negócio... Mas isso foi por conta da FSB. A FSB teve uma pesquisa que mostra uma distância pequena, né? Na verdade, a FSB foi a primeira pesquisa pós-notícias e tudo mais, né? Acho que a safra mais recente. Então tem que olhar as demais para ver aguardar as demais para ver se não há esse movimento de novo. Porque vamos ver. 6 pontos, né? 6 pontos, né? 6 pontos. Fechou da FSB fechou de 11, né? FSB tinha 21 há 3 meses. 13 para 7 caiu. E aí você pode questionar se a pesquisa está certa ou não, mas ela contra ela mesma é sempre válido, né? Isso, exato. Aí há uma tendência. E eu gostei da pesquisa no sentido de eles são muito detalhistas. Qual é a margem, em mostrar. Aqui eu acho que é mais ou menos 3 pontos, que é mais ou menos para 2.000, né? Tá quanta a diferença? Calma, você tá querendo ver coisa onde não tem. Calma. Não, tô só perguntando. Perguntar não ofende. Eu só quero saber assim, a margem é 3. A diferença está em quanto? 7. Então pode ser 10 ou 1. Isso. Né? Então, o que eu queria comentar dessa pesquisa, eu acho que eu vou pagar o almoço, interessante. mas vou pagar o almoço mais feliz. Tô começando a tomara.
Você já está sabendo, você vai pagar, né? Você já deu por vencido, né? Não me dê por vencido, porque enquanto a bola tá rolando, tem jogo. Calma. A minha expectativa era que o Lula, consciente da sua derrota, desistiria. Isso pode acontecer até o pleito. Ele pode ficar dodói, inventar uma desculpinha e tirar o time de campo. Calma lá. Nossa, mas não tem a menor chance. Bom. Calma lá. Enfim, chegou tarde demais, Tati, para fazer a aposta. Infelizmente, nessa altura do campeonato, o Porto já não inclui mais ninguém. Cuidado que em algum momento eu posso dizer que isso é gordofobia ou coisa do tipo, hein? Hoje em dia é só você escolher ali qualquer coisa. Deixa eu só comentar a pesquisa da FSB que eu gostei, que foi o cruzamento que eles fizeram com a redução de preço de combustível. A popularidade caiu e a redução do preço do combustível mostra uma certa influência na verdade, a questão econômica, né, que aí inclui inflação, a gente vai conversar sobre isso hoje, e eu acho que... O auxílio também, né? Então, o auxílio ainda não pegou, porque o auxílio ainda vai começar a ser pago... Isso, começa a ser pago agora. Mas o pessoal já sabe, né? O pessoal já... mas tem que ainda pingar não entrou na no conta, bolso. Né? Ainda não. Eu acho que o auxílio ainda não está, tanto que tem outro cruzamento com auxílio, não mostra uma melhora, né? Do Lula, do Bolsonaro e tal. Então, ainda não não parece ser decisivo. Eu acho que é porque ainda não está sendo pago. Vamos ver, né, se tem alguma influência. Eu faria um long and short fácil aí, Xará. Ficaria long em Lula, eu ficaria short em Lula e long em Bolsonaro. Eu faria um long and short aí. Agora, é aquela coisa, de fato, é assim, o nosso call de que o Lula é favorito é pelo fato da popularidade do Bolsonaro estar baixa. É óbvio que se ele recupera popularidade, a chance dele aumenta. E a popularidade deu uma melhorada? Deu uma melhorada, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tô sentindo aí. Se bem que... Então, mas é que só já tem... deu aquela encostadinha na oficina. Então, mas é que só a gente já começou a fazer aquela lanternagem lá, hein? Só tem a FSB com o dados de agosto. Caiu. O Rui Péssimo dele caiu, ele está em 52, isso. O problema é que, como só tenho... Deixa eu fazer aqui, ó. Esse último ponto aqui é da FSB, né? Então, ele estava aqui rodando entre menos 20 e menos 15, e ele subiu para menos 10. Só que a FSB sempre foi um pouco mais favorável ao Bolsonaro. Se você olhar o histórico... Vamos encomendar umas pesquisas aí, Xara, deixa comigo. Então, assim, se sair um Datafolha agora, certamente esse número cai, né? Mas eu acho que, como média, vai ser melhor do que estava, sei lá, 2 meses atrás, né? Então, está melhorando. Para mim, esse é o gráfico, talvez, o mais importante. Se ele romper essa barreira aqui do zero, que ele está a 10... Ele tem que vir aqui para os 10. Para os 10, eu acho que ele já se torna favorito. Mas se ele romper do zero, eu acho que ele passa a ser competitivo. Né? Tem que ver esse gráfico para entender, na minha opinião. Vamos ver essa tendência. A Dilma ganhou ali, ela estava perto de 10. Ela ganhou na perto do 10, almas, isso. Agora, só que eu acho que talvez ele não precise de 10. Mãe, desenrola a bandeira aí, mãe, por favor. Do lado, tá, obrigado, mãe. Desenrola ela, deixa pegar um pouquinho de sol. Obrigado, mãe, um beijo. Oi, tá falando com a minha mãe aqui, desculpa. Perdão. Tá desenrolando aqui, ó. O cara otimista. Realmente. Enfim, vamos lá. Eu vi 2 informações interessantes. Que eu até queria que vocês até opinassem. Primeiro, a Eurásia, ela hoje estava dando 65, 35. A gente faz essas percentuais, né? Isso. Estava dando 65, 35, pô, não é baixo. 35 já não é, se não está fora do jogo, né? Não é o nosso 80-20 da semana passada ou da semana retrasada. Se fosse anticoncepcional, equivaleria a uns 3 bilhões de pessoas. Não é pouca coisa. Então, é um número que ele pode até mudar. E não está ganho, né?
E você tem, eu li não sei aonde, não sei se foi no nosso WhatsApp, em algum lugar, eu li que na Bolsa de Aposta de Londres, não sei se você viu isso, uma daquelas várias bolsas de aposta, estão pagando 1 para 1,3 para o Bolsonaro e 1 para 1,44 para o Lula. Ou seja, favorito, mas não muito. Também. Nossa, mas muito perto isso. É muito diferente das bolsas de apostas que eu tinha visto, que estava vezes 4, sei lá, para o Lula. Então, mas também não vi fonte, não chequei nada disso. Foi essas lidas rápidas, tá? Tem que ver. Mas eu acho que tem assim, esse próximo... A campanha começa em agosto. Em quando começa? Setembro? Agora, dia 15. Agora, né? Dia 15. E tem uma outra coisa que eu observei hoje, que eu acho que pode ser um fator positivo. Eu andou trocando tweets aí com aquele Bruno Galhaço. Vocês viram? Vocês sabem? Eu vi. Eu acompanhei, foi ótimo. O Bruno Galhaço fez aquelas coisas de artista, né? Lacrar e não sei o quê. Meio que não citou o nome do Bolsonaro, mas, fascista, genocídio, blá, blá, blá. E o Bolsonaro, ao invés de retrucar, como sempre fez, usualmente fazia, agredindo, xingando, não, ele pegou, porque o Galhaço falou que está tudo um esgoto, ele falou, isso é mesmo, concordo com você, esse negócio do esgoto, o marco do saneamento, aí ele deu várias respostas, assim, todas boas, meio que destacando os feitos do governo, e depois no final deu uma zoada com o cara que parece que me andou cagando na calça em um podcast. Mas assim, foi uma resposta diferente. Sim. Do que trocou o marqueteiro lá, que cuida com a própria, não, mas com a própria Anitta, de certa maneira, ele já tinha feito isso, né? Trocou, o Carluxo não consegue. O Carluxo mudaram a senha e o Carluxo não está mais. Eu acho que não, na verdade ele está usando o engajamento dos seus detratores, ele está sendo muito inteligente. Ele já tinha feito isso com a Anitta, e a Anitta se tocou. Mas tem alguém bom por trás lá, com certeza. Com certeza. Deve ser o Carluxo mesmo, porque afinal de contas ganhou uma eleição assim. Não é. Não é Carluxo. Você subestima o menino. Carluxo não tem essa capacidade. Ele ganhou a eleição sendo franco atirador, não tinha aquele aluvido, não tinha sido governo, agora é diferente. Se repetir a fórmula, vai perder. Então, essa resposta que ele deu, que é uma resposta, então, beleza, pega e mostra o que fez. Isso sim. Não entra em briguinha de rasteira, concordo. Que é o que ele costumava fazer, entendeu? Concordo. Então, assim, talvez seja um sinal de que... E aí, se ele for nessa linha, talvez ele se torne competitivo. Você tem alguns sinais de melhoria, mesmo que efêmeras, né? Eu acho que... Vamos ver. Bom, então eu vou encerrar essa rodada fazendo a seguinte pergunta. Imparcial. Minha pergunta aqui ponderada, que é a seguinte. Vou deixar o meu xará por último. Tati, começou a arrancada do Bolsonaro ou é cedo para falar isso? É só uma pergunta. Eu não acho que seja uma arrancada, mas há um fio de esperança. Eu não vou falar da esperança do Bolsonaro, porque isso para mim não é esperança, mas eu vou dizer, há um fio de esperança do Lula não ser o nosso próximo presidente, e a gente está tentando se agarrar nesse fio aí. Você sente que teve uma mudançazinha aí do mood ali, do panorama ali. Acho que a conjuntura leva um pouco para isso. Tem muitos fatores que explicariam. Falar assim, tem várias coisas que explicariam um crescimento do Bolsonaro, né? O auxílio, coisas que a gente até foi contra, né? Aquela compra de votos, tudo mais, mas pode ser que cresça. Vitor, quando eu estava elaborando a pauta, eu coloquei arrancada de Bolsonaro em interrogação. Você ali imediatamente, sintomaticamente se manifestou, me tratando como se eu fosse um mero torcedor, quando na verdade eu colocava uma questão. Eu quero saber a sua opinião. Começou a arrancada do Bolsonaro, é cedo, mas tem ali, estava ali morto por aparelhos e tal, e parece que mexeu o olho, como é que tá? Eu nem acho que ele estava morto por aparelhos, né? Havia uma distância substancial. Um cenário meio que estável há muito tempo, e se ficasse nisso, o jogo estava definido. Mas longe de... Temos ainda 4 meses. O que eu acho é o seguinte, o Lula, para mim, bateu no teto. O Lula, dos 43, 44, dali é só para baixo. Ele não vai subir mais. O Lula é conhecido por 100%. Nesse momento, nasceu no teto a candidatura dele, né? Nesse momento, ele surfa
ele surfa aquela coisa do recall, não estão batendo nele, aí todo mundo, a imprensa é boazinha com ele. Quando começar a campanha, o negócio vai ser um pouco diferente. Então, eu acho que o Lula, ele, se variar, é para baixo, né? A grande questão é quanto o Bolsonaro consegue subir. Para ter sua arrancada, ele precisaria virar o jogo ou empatar o jogo. Não sei se vai conseguir isso no curtíssimo prazo. Acho que só muda se o Ciro sair. Aí muda o jogo. Para o Lula, né? O Ciro acho que não sai. Fora isso, eu acho que não sai também, mas se acontecer e aí tem mais. Assim, eu acho que o Bolsonaro ganhar a eleição, ele precisa terminar o primeiro turno na frente. Uns 3%. Porque os votos do Ciro vão migrar para o Lula. Isso é uma proporção sim. Sim, com certeza. Certeza. 90%. Não acho que 90 não, mas assim, vai ser mais, assim. O cara tem que mais de 50 com certeza. Mais de 50, né? Então, assim, o Bolsonaro teria que, assim, não adianta ele chegar empatado, ele tem que chegar uns 3 pontos na frente para dar aquela murchada na militância e criar uma gordurinha. E aí, eu acho uma virada, concordo, acho uma virada difícil no segundo turno, porque o Ciro está em terceiro, concordo. Xará, antes de passar a bola para você, é o seguinte, eu já ouvi algumas pessoas que falam em votar no Ciro, mas que elas não necessariamente se identificam como de esquerda. Então eu acho que sim, mais de 50% migra para o Lula, mas talvez não tanto assim. Eu acho que talvez a gente tenha uma surpresa. Deixa eu fazer. Xará, eu deixei você. Eu vi que tem gente, só complementando, tem gente que vota no Ciro porque é o terceiro colocado, não tem a mínima ideia do que ele defende. Não gosta de Lula nem Bolsonaro, quem é o terceiro? É o Ciro. Tá, então vai esse. Né? Isso aí. Então, por isso que eu acho que talvez não tenha essa migração tão grande, tão automática como a gente imagina. Até porque, se você analisar as falas do Ciro, ele tem, espertamente, né, como bem apontou o Xará já desde sempre, ele bate muito mais no Lula do que no próprio Bolsonaro, né? Porque, na verdade, ele quer ser a alternativa. Ô, Xará, eu deixei por último. Eu gostaria de ser um cara desses bons de edição e tal, porque eu ia fazer uma vinheta do Gutermômetro. Eu quero saber o seguinte, na última semana o Gutermômetro estava 80-20. Mudou alguma coisa, tipo 80,1, 19,9 ou tá cravada nos 80-20? Putz, eu ainda não consigo mudar, não. O Gutermômetro continua explicar, 80-20. Eu vou explicar por quê. O que eu vi de número, eu vi o Lula perdendo algum terreno e vi o Bolsonaro parado. Né? Então fechou mais porque o Lula perdeu do que porque o Bolsonaro pode ser um movimento, cresceu. Né? Assim, não sei, pode ser, mas ainda não é. Né? Pode ser, mas ainda não é. E, para mim, ainda é a inflação o principal, o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro. Obrigado, nas Xará. Classes mais pobres. Fica fácil mediar o bate-papo assim, né, Xará? Porque você falou de inflação, já vou falar o segundo tema aqui, você já pode continuar. Perfeito. Xará, parece que nós temos uma deflação, mas, por gentileza. Isso. Não, exatamente. Você pega o IPCA, né, que foi o IPCA, a maior deflação do Plano Real, desde o Plano Real, tal, pô, fantástico. Só que você vê o índice de difusão, é 67%. Ou seja, tem 2/3 dos preços subindo e 1/3 caindo. É um índice de difusão muito alto, né, ainda. Então você tem a queda muito localizada de alguns preços, e foi uma queda muito vigorosa, né? Porque afinal você cortou o imposto para valer, e o resto continua subindo. E para esse pessoal que ganha até um salário mínimo, que é a base dos votos do Lula, gasolina não importa nada. Luz, eletricidade, o cara está lá no Luz para Todos, também importa pouco. O que importa para o cara é a comida. E a comida continua subindo. Então, eu acho que esse ainda é o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro. É o poder aquisitivo. Tudo bem que pode ser compensado, eventualmente, com o Auxílio Brasil. Aí a gente vai ver. Né? Assim, legal, estou com dinheiro, com o bolso forrado aqui. É que acaba no final do ano, não sei, não sei. Estou meio desconfiado de como isso vai afetar, mas é uma aposta. Né?
tem que ver como é que isso vai funcionar. Mas a inflação é um me engana que eu gosto. Não acho que seja decisivo no lugar onde importa para ele, que são os mais pobres, né? Mas, Xará, só insistindo um pouco aqui na questão da pesquisa. Eu não sei se eu li, ouvi ou sonhei, pode ser também, né? Às vezes a gente mistura um pouco as coisas, mas que numa das pesquisas mostrava uma melhora do Bolsonaro entre as mulheres. Aliás, eu quero fazer uma pergunta para a Tati sobre isso, inclusive. Sim, E entre sim. aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Isso É. poderia representar uma tendência, é mais um Então, respirinho aí de esperança no coração, isso bolotístico. foi no Datafolha. Não é O isso? último Datafolha mostra um crescimento de 3 pontos entre as mulheres, só que aí teve um decréscimo de 3 pontos entre Será que os é porque o homens. Então, Bolsonaro não tem vergonha da mulher dele e não esconde ela? eu estou achando que usaram o nome social na pesquisa. Escuta, você se identifica como? É que Só nem pode eu, né? ser. Eu declarei aqui no escritório essa semana Assim, para me assumir aqui, sair do armário e me declarei transmagro. Eu fiz uma reunião aqui com o pessoal, falei, ó, gente, a vida inteira vocês me sacanearam aqui que eu era gordo, eu que sofro bullying, Você está se sentindo magro. e eu agora tô me declarando transmagro. Eu comprei um cinto maior que a minha cintura, aí fui numa lojinha, mandei aumentar ali mais 2 buraquinhos. Eu tô me sentindo magro, me declarei magro essa semana, então a partir de agora eu sou magro. Eu me declarei transmagro. então deve ter sido isso, eu não sei. É isso, elas se declararam mulheres. Pegou um barbudo lá, eu sou mulher. Exato, só Me pode ser, não é declaro mulher. possível uma mudança dessa. Enfim, eu não vi Não nada tem o que. que explica, Nada, né? né? Nada. Não, Não, nada não que teve uma Eu não tô explique. Então, entendendo. aproximação das Eu não tô entendendo mulheres. por que o Vitor tá se debulhando de rir. Você acha Não, que eu não sou demais, magro? sensacional. Não, acho que você está se Ah, sentindo magro e se então tá declarou bom. magro, você é magro, Não, pô. eu queria saber, porque senão vou fazer um hashtag eu aí, vou cancela Vitor. transmagrofóbico. É isso aí. É. Tati, o Xará disse bem, né? Essa deflação ainda ela é muito resultado aí dessa corte substancial aí da carga de impostos e ainda não chegou em preços que realmente dizem mais respeito aos anseios da população, especialmente as pessoas mais humildes. Mas isso não pode ser um começo? Já existe uma expectativa também de que a gente tenha deflação em setembro, né? Será que até lá esses preços não começam a se acomodar também? Ou você acha que vai ficar, ou isso não chega nos alimentos assim tão rápido? As bases para a redução da inflação, né, que é a redução da expansão monetária, tudo isso, a gente não está vendo assim, um corte de gasto no governo, uma redução da máquina, que você vê uma coisa sustentável, que vai segurar a inflação para baixo. A gente está vendo algumas medidas que me parecem que não são nem sustentáveis. Será que ano que vem essa redução do ICMS para os estados vai pingar lá? Provavelmente esses impostos vão voltar. Então, você vai ter os impostos voltando, né, para um patamar anterior. A gente vê, tem outras... tem também a consequência aí desses gastos todos, na PEC da bondade, que é mais dinheiro sendo injetado na economia. Então, eu não sei se é uma redução sustentável isso, ou se é uma realmente até a eleição e finalzinho do ano, e depois voltamos à nossa dura realidade. Ô, Vitão, tô pegando um gancho aqui na deixa da Tati. Essas medidas, elas não podem, em algum momento ali na frente, serem compensadas por uma normalização dos preços, né? O petróleo caindo um pouco mais, então você tem a manutenção do preço final da gasolina pela queda, mesmo aumentando o imposto, com o petróleo caindo, que parece que é uma tendência. Acho que sim, acho que E emendando aí, será contrário. que o Bolsonaro não consegue tirar proveito dessa deflação agosto e setembro, ao ponto dela ser relevante, como o Xará disse que a inflação é determinante para a inflação, para a eleição? Vamos por partes. Primeiro, eu acho que essa questão da redução do custo, uma manobra legítima do governo, mexeu com o imposto. Né? Só faltava a gente chegar no ponto de ser tão contra o Bolsonaro que ser contra a diminuição de imposto, né? Sim, a gente é a favor, a gente só não quer que volte ano que vem e, né, voltamos mas não pode ser só isso, né? Mas veja, numa situação emergencial, o preço da gasolina o preço do petróleo lá no céu, não sei o que eu faço? Eu não faço nada, eu faço alguma coisa, vou mexer no imposto. É legítimo. Sim. Eu acho que, obviamente, é uma aposta que se no ano que vem
de repente o preço do petróleo cai, você volta o imposto e não mexeu no preço final e todo mundo sai contente. É uma aposta, pode não dar certo. Aí o que vai fazer? Boa pergunta, né? Em janeiro vamos mas ver o que vai fazer. Se já tiver reeleito, não chega a ser um problema tão grande assim, né? Mas é um problema, né? Vai ter um Não problema, mas está porque a reeleito, inflação... né? Mas acho que... Não, vai ter uma inflação alta, vai tomar porrada, pedrada, então sim, vai ser um problema, mas aí vamos ver. Mas assim, eu acho que foi uma manobra legítima essa da questão da gasolina. Acho que a deflação vai ajudar sim algumas camadas. Os mais pobres não foram impactados diretamente porque a alta do preço dos alimentos segue resiliente. Ok, mas se tem uma camada ali de classe média para cima, então, que depende mais do uso do transporte, esse pessoal foi impactado positivamente. Então, mas nós temos uns amigos aí que, pelo que eu fiquei sabendo aí, quando chega no posto de gasolina, deixa uma diferencinha a mais lá, porque é contra o Bolsonaro, né? Que eles não querem. Que tem o preço do litro genocida e tem o preço do litro cidadão. Se você é cidadão, você paga 7,15. Se você é genocida, tipo eu, você paga ali 5,12. Aliás, eu vi ontem num posto 4,89. Posto BR. Cuidado que é batizado, hein? Não, posto BR aqui na Avenida João Dias. Os Cuidado. caras são. E ainda você pode fazer o app lá que tem o cashback, que eu aprendi esses dias, é uma boa também. E aí, na classe mais baixa, ele está jogando com o auxílio emergencial bombado. Então, assim, ele tem lá seus elementos, né? Aqui vou com o auxílio emergencial, aqui vou com a gasolina mais baixa, conta com a redução da inflação dos alimentos nos próximos 60 dias para dar aquela aliviada, porque isso aí não controla muito, né? Tem a questão global de guerra e tudo mais. Então, assim, prefiro ter boas notícias no curto prazo do que ter más notícias no curto prazo. Eu prefiro. Tipo, eu acho muito bom que eu pague 5,80 na gasolina. Eu prefiro isso que pagar 7,80 ou que pagar R$12, como está lá na Europa, o litro. Prefiro. Então, assim, eu acho que foi. Agora, se vai dar tempo para ele reverter o quadro, porque teve muito estrago ao longo do caminho, né? Não, acho que não é nem discutir. Eu acho que ele se queimou na pandemia muito forte, essa questão de vacina, que perdeu muito ponto. Será que ele recupera isso? Se talvez tivesse mais tempo, não sei. Mas eu acho que essa é a questão, Vitor, o tempo. O tempo joga contra ele. Ele tem 2 meses. É difícil. Enfim, ele está tentando. Mas eu dou 70-30, eu mudei. Eu estava com o Guto, mas eu mudei para 70-30. O termômetro, então, mudou. Eu mudei para 70. Não estou ainda aqui na Eurásia, mas estou mais balançado. 70-30 já. 70-30 ali já está respirando por aparelhos. Era morte cerebral. O portômetro qual que é? Qual é o portômetro? O portômetro? O portômetro. 53-47. Para quem? Para Bolsonaro, lógico. Pergunta. O Bolsonaro, lógico. Vocês estão se atendo aos números do momento. Peraí. Vocês estão se atendo aos números do momento. Eu sou um homem de mercado, estou vendo a tendência. Trend is your friend. Eu estou olhando ali na frente. E o tatitômetro tá como? Eu vou me colocar entre os dois ali, 25,75. Tá certo. Depois a gente tem que calcular aí a média, porque, tipo assim, a minha opinião vale 0,20. Não, tem que tirar os outliers. Esquece esse negócio. Tem que tirar, exato. Isso aí é torcedor. Eu e você somos uma parda? Você tá numa ponta, eu tô na outra, é isso? Não. Tira os extremos. Você entra, eu não. Três aqui numa ponta e você tá fora. Eu não sou torcedor, eu sou analista. Putz. Mas torcedor não pode? Eu não, tô torcendo, pô. Gente, falando em torcida, eu lembro dos debates. Deixa eu fazer uma pergunta antes pra Tati. Tati, fazendo alusão aqui à sua condição feminina, nós temos tido 2 posturas muito distintas aí das companheiras dos candidatos. A Janja parece que só ambiente controlado, no máximo puxa o couro ali quando reúne a turma, mas a gente não vê a entrevista da Janja, a gente não vê ali. Em compensação, o Bolsonaro, que aliás surpreendeu todo mundo na sua posse, né, dando a palavra, inclusive, homem de juízo, dando a palavra, inclusive, em primeiro lugar a Michele, que falou antes mesmo dele na cerimônia da posse, e ele tem trazido a Michele para a campanha. Parece que o Bolsonaro está trazendo a Michele para a campanha e o pessoal do PT, que aliás parece, eu ouvi dizer aí que não gosta muito da Janja, tem dado uma cortada na asa dela. O Lula está escondendo a mulher e o Bolsonaro não? Qual é a sua impressão feminina?
Sua opinião é mais importante que a nossa. Olha, eu não sou a melhor pessoa para perguntar, porque eu não sou uma pessoa que estou olhando como ele fala das mulheres. Eu estou cagando para isso, falar a verdade. Eu quero saber mais o que ele vai fazer. Muito bom, bacana. Com a economia. Fernando Pessoa, isso, né? Gente, eu estudei na escola poesia de Harvard. Então, assim, mas eu entendo que ele tem mais que fazer muito, né, desse movimento, de esse afago para as mulheres e mostrar essa sensibilidade. Enfim, eu acho que muito em cima da hora. Agora soaria um pouco falso, né? Depois de algumas declarações aí que ele já chegou a dar, a quinta menina que deu errado, que eu não ligo porque é uma brincadeira, se dane, mas sei lá, acaba pegando mal. Mas eu vou ser sincero com vocês, eu não entendo por que essa rejeição feminina tão grande. Eu tenho muitos motivos para ter uma rejeição ao Bolsonaro, mas não porque eu sou mulher, assim, porque ele faz muita besteira, falou muita besteira. Agora, tem que fazer uma afago. Ele pode ser questionado por ter falado muitas besteiras, mas especificamente mulher também tem essa dificuldade. Agora, o que eu acho irônico é isso, né? Para mim, eu tenho acompanhado bastante isso, assim, tá muito claro que o PT tá meio que escondendo a Janja, né? É socióloga, super engajada, mas, por exemplo, você não tem uma entrevista dela, você não tem um vídeo, é muito difícil, assim. Eu acho que o Lula e o PT estão escondendo. Será que ela não tem um preparo para falar? Assim, ela não é a praia dela. Para mim, tem um fato, para mim está claro que ele está escondendo, enquanto a Michelle se sente à vontade. Aliás, a Michelle Bolsonaro, que tem sido alvo de um preconceito religioso absurdo, né? Mas como é a Michelle, pode. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, agora retomando aqui a nossa pauta. Nós tivemos agora, foi sábado, no domingo, né? Ou na segunda-feira, que já foi? Não, no domingo. No domingo nós tivemos um primeiro debate para governador aqui de São Paulo. Você acompanhou, Vitor? Sim. Qual foi a sua impressão, Vitor, sobre o debate? Fale aí um pouquinho aí dos candidatos. Bom, primeiro que um formato de debate que dificulta muito o aprofundamento das discussões. Né? Como diriam a turma do Nepal, né? Ou mesmo os sábios hindus, chato pra cacete, né? Muito chato, enfim, muito travado, muito engessado. Então, você não consegue capturar realmente a essência do que estão propondo. Então, aí tem uma questão de ganhar o debate. Tipo, quem ganha o debate? Aquele que você gosta mais sempre vai ganhar o debate. Mas eu vejo, por exemplo, o Haddad, ele dá alguns sinais do que vai ser a campanha. Haddad apanhou de todos os lados. Não acho ele um bom debatedor. Tomou algumas frases de efeito também de todos os lados. Achei o Tarcísio nervoso. Achei ele mais uma postura ainda de ministro. Então, tipo, dominando temas de infraestrutura, mas não estava calejado. Não me senti ele calejado com o debate. O Rodrigo Garcia, para mim, é uma cópia do Alckmin, apesar dele ser... o Alckmin com cabelo, né? Mas fala igual ao Alckmin e tal. Só que eu achei ele bem assertivo, combativo. Ele, como telhado de vidro, é governo, né? Todo governo apanha. Ele entrava nas brigas, ele deu canelada no Tarcísio, deu canelada no Haddad. Achei ele bastante combativo. Gostei, achei que tem uma postura tem uma possibilidade de crescimento, considerando que o interior do Estado tem uma simpatia natural por uma candidatura do estilo dele. Né? E ele tem uma máquina poderosa, ele é governador e tem o apoio de 600 prefeitos, né? Acho que aí você tem outros dois coadjuvantes, 600. Né? O Vinícius Porte, que foi muito bem articulado e tal, foi bem. Tem gente vibrando com o seu comentário, eu não vou dizer quem é. Eu só achei o seguinte, nas três intervalos, ele falar de fundo partidário, passou aí uns 3 minutos falando de fundo partidário, mas tá bom, todo mundo já sabe que o Novo não aceitou o fundo partidário, vai fazer outra coisa. Parece o Eduardo Suplicy falando renda mínima, muda um pouco a vitrola. Então, mas você vai apanhar, bom candidato a titular. E o outro lá, para mim, é o grande candidato a meme, o Elvis, né? Pô, descobri que temos um oásis no planeta Terra aqui em São Paulo, Singapura. Melhor prefeito da cidade, melhor isso, melhor aquilo. Enfim, mas é um cara que
está lá também para tirar uns votos de pessoas. Não sei de quem que vai tirar voto, mas vai tirar. Agora, do jeito que eu estou vendo esse cenário, eu não duvido que a gente chegue no final, porque o Haddad, tal como o Lula, também é conhecido por todo mundo, né? Então eu acho que esses 32 dele é isso, é daí para menos. E os outros dois têm tendência de crescimento ainda. Eles podem transitar, inclusive, em outros eleitorados. Então, a gente sabe que o PT tem essa condição de colocar um sujeito com seus 25%, né, 26%, sempre consegue, só que, dependendo da situação, os outros chegam lá também. E aí eu não duvido nada que a gente tenha uma situação próxima de um empate triplo às vésperas da eleição. E aí eu gostaria muito de ver nesse empate triplo o Haddad caindo fora, né? Pô, seria um clima de casado solteiro, festa de fim de ano, amistoso de final de ano, pô, seria legal pra caramba. Mas eu achei, só que assim, eu não sei o quanto o debate realmente muda alguma coisa, deve ter tido audiência de um traço estatístico, mas ele indica muito o que vai acontecer na campanha, eu acho. Então, estou vendo, eu achei interessante, não perdi meu tempo, tá? Apesar do debate ter sido meio chato, não perdi meu tempo. Eu vou deixar a Tati por último, por motivos óbvios, porque eu sinto que existe uma emoção a transbordar nesse coração porogeniano. E, Xará, você viu o debate? Olha, eu não vi o debate, mas eu descobri que a gente pode ganhar muito tempo assistindo o debate depois, no site no caso da Bandeirantes, né? Legal. Porque você pula os intervalos, você pula as coisas e você vê o debate todo eu acho que, em 60% do tempo. Então e foi no YouTube você ainda pode dar acelerado ainda. No YouTube, né? No YouTube você pode até aquela acelerada. Então, pô, eu só vou fazer isso agora. Eu vou dormir tarde para assistir essas porra. E eu meio que. Mas aí você perde os comentários da novidade. Galera. A galera. É mais legal. Aquela coisa. No grupo. Ele falou isso. É verdade. É verdade. É legal. É a plateia. Né? Também conhecido como calor da emoção, né? O calor do momento. Enfim, perdi, mas o fato, assim, eu tentei assistir tentando entender a estratégia de cada um, né, ali. E, primeiro, assim, dos três, o que mais me decepcionou num primeiro momento foi o Tarcísio, porque eu achei muito amarrado, né, o Vitor achou nervoso, eu achei amarrado, o cara, assim, abusou das tecnicalidades, ele me lembrou o Alckmin em alguns momentos, né, em que abusa das tecnicalidades, um negócio chato, né, e parece que ele estava com um script para ser cumprido, né, e é um cara muito disciplinado pelo jeito, né, então, militar, né? Tem que cumprir esse script aqui. Então, é um cara que ainda precisa se soltar. Talvez ele ganhe, com o decorrer da campanha, ele ganhe essa soltura tal, mas ele me pareceu muito amarrado. Eu acho que você definiu melhor que eu. Eu usei o nervoso, mas meio travado, meio... a coisa não fluía muito, né? Exato. E com aquela... com aquele script que ele precisava cumprir, né? Atacando o PT e tal, se bem que eu me espantei, assim, nem ele, nem o Garcia atacaram muito. O cara que mais atacou o PT foi o Poit, né? Que chamou a corrupção, tal. Ele foi o mais agressivo de todos contra o PT foi o Poit. Então, não sei exatamente qual é que estratégia que tem por trás disso. Tem a frase de efeito, que ele deu lá ele, logo na largada, falou só, digita aí no Google pior prefeito do Brasil. Não, mas tudo bem, mas é o pior prefeito de São Paulo. É esse tipo de coisa que o cara... Alguém teve a sacada, não, fala isso lá. Um negócio meio sem graça. Assim, não, mas fica. E não ataca e não ataca o PT, né? Não ataca todo o negócio. O Haddad... ele já tem experiência, já grande vantagem, né? Ele e o Garcia mostraram que já tem experiência de debate, de palco, de campanha. Por mais que o Haddad seja ruim, é um cara que você já vê que tem experiência. E me espantou, assim, o fato dele não amaciar, assim como o Lula, não amaciar o discurso. Cara, eu sou de esquerda,
eu não gosto de privatização, não vem com essa história, e é isso, e me engulam, né? Então o cara não está fazendo nenhuma questão de ir para o centro, pelo menos por enquanto. Se bem que ele é um cara que, enfim, não precisa fazer muita força para ir para o centro, porque todo mundo do centro ama o cara, enfim, vai saber por quê. Ele é legal, né? Ele é professor e tal, ele é bacana. Então. Come de garfo e faca. Não, do jeito que ele saiu escorraçado da prefeitura, eu não vejo esse amor todo, não. Enfim. E o Garcia foi o que me surpreendeu positivamente. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar o cara falar, né? E eu saí com essa sensação. Primeiro, aquele R no final das palavras ganhou o interior de São Paulo. Assim, o cara vai votar por causa daquele sotaque. O cara é do interior, entendeu? Não tem como negar. O Ponte deu uma forçada também. E eu até falei, viu, Xará? Perdão, só corrigindo uma informação aqui, que eu arredondei o número, né? Tem um apoio de 600 prefeituras. Em São Paulo existem 645 municípios e destes, 517 prefeitos apoiam Rodrigo Garcia, o que não é pouca coisa, especialmente considerando o fato que ele tem a caneta de governador no momento. Sim. E ele se colocou, a mensagem central dele, eu sou contra esta polarização. Inclusive, essa é uma outra coisa que eu acabei esquecendo, o Tarcísio não fez muita questão de citar o Bolsonaro. Acho que foi uma resposta só, meio en passant. Acho que é proposital mesmo. Assim, o Haddad atacou esse ponto e ele não fez muita questão de citar o Bolsonaro, né? Então, eu acho que ele está querendo escapar dessa questão da polarização, né? De não tanto a reversão não, rejeição. Como fala, rejeição ao Bolsonaro. Talvez não seja isso, talvez esteja querendo escapar dessa questão da polarização. E o Garcia, várias vezes, estou aqui contra a polarização para proteger São Paulo. Não sei o que ele quer dizer com proteger São Paulo. É a terceira via que não existe no Brasil, né? Eu sou a terceira via que não existe no Brasil aqui em São Paulo. Exatamente. Exato. Aqui, então, essa é a estratégia dele. No Brasil não tem, aqui tem. É isso aí. Ô, Tati, então é isso. Eu acho que ele é bem competitivo. Bem competitivo. Tati, considerando aí, né, que a gente falou muito do Rodrigo, do Tarcísio, do Haddad, né? Mas o Pote teve um bom desempenho, né? Ele chamou bastante atenção, foi bastante combativo e tal, apesar que às vezes me parecia também, como ao Victor, um pouco monotemático. Mas eu senti, eu acompanhei ali no WhatsApp, no nosso grupo, que enquanto estava se desenrolando o debate, você vibrava com a atuação do candidato do Novo. Quais foram as suas impressões do debate? Vamos lá, eu vou tentar não repetir o que vocês falaram, porque assim, eu concordo muito com as impressões, estão bem próximas do que eu penso também. Do Poit, eu super concordo, não vou ficar brava, não. Assim, inclusive, eu tenho contato pessoal com ele, eu mandei super parabéns e tal, e eu falei, olha, Fundão, achei que passou um pouco do ponto. Você falou isso, então? Você falou? Falei para ele. Falei, achei que ficou um pouco repetitivo, todo mundo já entendeu, tem que falar de outras coisas, senão o povo pega bode, né? E ele falou, não, foi proposital, a gente falou bastante, mas depois vai ter outra estratégia. Eu falei, ele sabe, porque eu acho que já foram algumas pessoas que levaram isso para ele. Mas achei... O Poit sempre fala, assim, falou muito bem, já vi ele em várias ocasiões, acompanho faz tempo a trajetória toda, mas achei que ele se preparou muito bem, assim, ele foi super afiado e, assim, foi para cima mesmo, né, de todos, do PT, do Tarcísio também, pegou uma hora de jeito ali, que o Tarcísio não conseguiu responder, não tinha para onde fugir. A questão diga-me com quem andas e direi quem és, Tarcísio fugiu, não respondeu a pergunta, o Poit falou, você não conseguiu responder, aonde que vão ficar os indicados do Kassab no seu governo, o que você vai fazer com que Roberto Jefferson, os caras lá que estão se aproximando, enfim, deu uma encurralada no cara, foi muito bem. O Tarcísio, putz, eu vou falar assim, eu acho que o asset dele, né, é ser o cara do Bolsonaro, ponto. Eu não estou vendo, se fosse um candidato que surgia ali, eu ia falar, nossa, tchau, sabe, next. Assim, para mim, sinceramente, não convence, é um papinho muito político, by the book, apostila,
Sabe aquele, educação é uma prioridade, né? Jura? É mesmo, tá bom. Não veio com nada assim de... E também muito em cima do muro. Teve algum momento mais para o começo que perguntaram sobre privatização. Ele deu um veja bem, tal, tipo assim, também não é o candidato dos liberais, é um cara meio... Enfim, deu umas esquivadas, não me convenceu. Votaria, assim, óbvio, contra o Haddad, obviamente. Para mim, no final, ficou... E o Garcia, como debatedor, tirando o Poit, obviamente, que é a minha torcida, claramente, abertamente, o Garcia, eu achei que se saiu o melhor de todos, assim. Ele realmente foi bem sereno, se colocou ali como um cara centrado. Preciso ouvir um pouco mais os dois, mas entre o Garcia e o Tarcísio eu ficaria bem em dúvida. Assim. Eu vou dar aqui o meu pitaquinho. Bom, o Haddad, o que me chamou a atenção é ele não poder falar muito mal do governo do Garcia, né? Porque afinal de contas, Verdade. Né, o vice dele é o Alckmin, né? Então, como falar dos anos do PSDB em São Paulo, se hoje o Alckmin, né, que durante tanto tempo liderou o Estado como governador... Isso é uma armadilha muito interessante, né? Nossa, isso aí. E aí vou emendar o meu comentário, que eu também concordo com vocês. Eu acho que assim, o Tarcísio, à frente do Ministério da Infraestrutura, fez um excelente papel. Ele é um cara que vai muito bem em entrevistas, mas ali no debate eu acho que precisa de uma combatividade que o Poit deixou sobrando. Então, assim, no caso, na posição, no papel que a candidatura do Tarcísio ocupa, eu acho que ele tinha que ser mais combativo, como é o Poit. Eu acho que essa combatividade, por exemplo, já não caberia no Rodrigo, porque, na verdade, a proposta dele é ser uma alternativa a essa polarização. E assistindo esses debates, é claro, eu morri de saudade do Maluf e do Covas, né? Que aquilo sim eram debates, né, fervorosos, que eles batiam de frente e tudo. Eu acho que é um primeiro debate. Eu acho que o Tarcísio tem espaço para melhorar, mas acho que a candidatura do Rodrigo não é uma candidatura que tá ali disputando cabeça a cabeça, e eu também não me surpreenderia se ao longo do processo eleitoral, pelo menos se a gente vê as surras que o Haddad tomou, tanto na sua tentativa de reeleição, como na eleição presidencial, não seria, ainda que eu não considere o cenário provável por conta do Lula, não seria para mim uma surpresa dizer, meu Deus, quem poderia imaginar isso se a gente tivesse um maravilhoso segundo turno com Rodrigo Garcia e Tarcísio, entendeu? Claro que o meu candidato é o Tarcísio. Acho altamente improvável. Mas não é impossível. Seria ali. Mas não é impossível, não é uma coisa que a gente tenha como impossível. Por exemplo, né? Terceira via, acabou, não tem. É Lula ou Bolsonaro, escolhe aí. Né? Aqui no governo, não, eu acho que com 2 meses de campanha, né? O Haddad me parece uma figura fraca, um cara sem carisma, né? Ele pode ser um queridinho aí da esquerda, né? Pelo perfil dele, bonitinho assim, um tipo, intelectualzinho, um FHC azedinho doce, assim, e tal, né? Entendeu? Mas assim, né? Não muito, né? Então, assim, mas um cara que não vejo nele um carisma, alguma coisa. Por exemplo, o Lula sobra em carisma, o Bolsonaro sobra em carisma. Ele passa uma arrogância, né, o Haddad? Então, assim, aquela carinha cocô dele. Então, acho que assim, é um cara que tem. Eu não vejo ele crescer mais nada, acho que ele só tem a perder na campanha, né? E acho que tanto o Tarcísio, por ser um antagonista natural ao PT, e o próprio Rodrigo nessa posição intermediária, eles podem crescer. E esse cenário que o Vitor falou, apesar de não ser provável, eu acho que ao longo da disputa a gente vai ver que vamos achar ele cada vez menos impossível. Ele não é provável, mas se eu olhar no 33, 20, 20. O cara tá quanto agora? 33, 20, 20. Então, 20, se 20, o cara tá perde os 5, se o cara perde 5 pontos, vai para 28. Os outros dois sobem 5, vão para 25, estão empatados. E também aquela história, né? Bem o que o Xará falou, né? Eu acho que o Rodrigo Garcia e o Tarcísio disputam para ver quem vai ganhar do Haddad no segundo turno, né? Né, isso aí, né, é o que nos serve, pelo menos por enquanto, de algum alento. Mas acho que essa derrota vai ser maior, se Deus quiser. Eu tô olhando aqui a última pesquisa. A última pesquisa é Big Data, esse 33, 20, 20. A pesquisa anterior é de um mês, no final de junho, então é um mês antes. Essa do Big Data é 2 de agosto.
O que cresceu foi o Garcia tinha 9 e veio para 19. O Tarcísio está em 20, estava em 20, e o Haddad estava em 31, ficou em 33, enfim. O que cresceu foi o Garcia. Então, de fato, você tem aí eu acho que desconhecido, enfim. O Tarcísio vai ter que assumir uma postura mais agressiva e ele vai ter que colar mais no Bolsonaro, né? Porque tentar tirar proveito da polarização nacional, ou um ou outro, eu acho que é um caminho ele não tem como escapar, ele tem que assumir. Exatamente, porque aí fica, assim, o morno, o papel de morno nessa eleição não é dele. Então o Haddad tem um lado, ele tem que ser o outro lado. Se ele hesitar nisso, eu acho que ele perde. Uma estratégia equivocada, a meu ver. Mesmo porque você olhar o quanto tem o Bolsonaro em São Paulo, tem 35% e 40%, muito mais que os 20%, né, que ele tem. Então, assim, o dobro. Cola, né? Cola no cara, né? Ele não vai ter jeito. Ele vai ter que tentar converter o máximo possível desses votos que vão no estado para o Bolsonaro para ele. Senão, é verdade. A última Paraná aqui está dando 40 Bolsonaro, 36 Lula. O anterior da Exame Big Data, que aí é ideia, né? Início de junho estava dando 39 Lula, 35 Bolsonaro. O Bolsonaro é entre 35 e 40, pelo menos, no estado de São Paulo. Então, tem que colar, né? Se ele conseguir lá, sei lá, 70%, 80% dos votos do Bolsonaro, ele já coloca o lugar dele no segundo turno, né? Fazendo uma conta aí que o Bolsonaro tem 80%, vamos supor, se ele capturar 80% do eleitorado do Bolsonaro, o Bolsonaro tendo 35% do eleitorado, nós estamos falando aí de 26%, 27%, aí se a tabuada não me faltar aqui, né? Mais ou menos isso. Então, acho que ele não tem muito que hesitar, né? Na minha opinião, né? Acho que ele não tem Mas muito... o Marcelo eu já sei, o Porto, mas o Guterman e Vitor, para vocês, entre Tarcísio e Garcia, tá meio que tanto faz? Tá muito um superior que o outro? Antes de vocês responderem, antes de vocês responderem, se vocês quiserem, meu escritório fica aqui no Brooklyn, eu mando uma foto do monotrilho para vocês, talvez isso possa ajudar a vocês tirar essa dúvida. Monotrilho, desculpa, o monotrilho é coisa do Alckmin. Que era do partido de quem? Que tá hoje, ele claramente foi expelido do PSDB por absoluta incompetência pelo Dória. Então, aquilo Dória que aliás, sabe-se lá onde está, né? Aquilo que atrapalhou, a peça que estava atrapalhando o negócio foi expulsa do PSDB. Entendi. Agora você vê que começou a andar, né? Porque eu, por exemplo, eu fiquei impressionado do cara falar assim, não, porque que nem esse Rodrigo Garcia, não, porque eu estou no governo, já fui secretário tantas vezes, e ninguém virar e falar assim, é por isso então que tá essa porcaria aqui. É incrível, cara. O cara é candidato, o cara me deixa uma bola dessa pingando, né? E não falar. Ninguém entra de sola. E ninguém fala pro cara, então você participou de todos os governos que trouxeram o Estado à situação que ele se encontra, esse monotrilho parado, os indicadores, aqui falou que foi a vacina em primeiro lugar, mas os indicadores da Covid aqui em São Paulo não são melhores do que a média nacional, aliás, ao contrário. Quer dizer, como é que esses caras não falam? O cara deixa uma bola dessa pingando, ninguém entra de carrinho, mas enfim... Sabe por que é? Eu vou explicar por quê, porque é muito fácil entender. Porque o cara entra com uma cartilha. O cara não tem experiência em debate. O cara entra com uma cartilha para cumprir. Você tem que falar isso, né? Então, o cara não tem. Ele tá tão fixado naquilo que ele tem que falar que passa essas. É diferente de um cara como o Lula, o cara como o Bolsonaro, que o cara entra. Ele não tem cartilha. É ele. Aliás, eu não coloquei no nossa pauta, mas eu queria fazer uma perguntinha para vocês aqui antes de passar para o próximo assunto. Mas eu tenho só uma opinião que eu queria. Eu acho que essa questão não cola tanto com o eleitorado. Porque tá tudo uma porcaria, porque aqui é a eleição por estado. O estado de São Paulo vai ter sempre tem indicadores bons para mostrar. Então, por mais que a gente mas eu acho tem muito indicador, mas tem muito indicador bom. Mas eu acho que em segurança, melhor segurança pública do Brasil, em educação tá melhor no Brasil. A maioria dos índices aqui é melhor que o Brasil inteiro.
o paulista tem orgulho dessas coisas. Então, não dá para você chegar e falar assim, tudo uma porcaria. Que bem, peraí, o pessoal concorda que é tudo uma porcaria? Não concorda. Mas eu acho que existem maneiras e maneiras de falar. Falar, o Brasil está na mão do PSDB e do PT, chegamos onde chegou, e aqui em São Paulo... Eu acho que tem um espaço para explorar. O cara se vangloriar que ele é governo, que ele é governo, que ele é governo, ele tinha que, o Tarcísio tinha que falar, pô, mas e aí? Vocês acham que está tudo certo aqui? Esse monotrilho parado aqui, esse monumento aqui, rasgando a cidade, a incompetência? Tinha que ter explorado isso. O monotrilho é um ponto fraco, não tem dúvida. Ponto fraco, óbvio. Mas assim, ele o que nessa hora ele ia sair pela tangente e ia começar a elencar outras coisas boas. Então não é um negócio que é uma unanimidade, entendeu? Mas eu acho que dá para explorar. E tem que fazer ataques muito pontuais. Isso aqui, o monotrilho, porque você falar tá uma porcaria, eu concordo com o Peter, é o melhor estado em praticamente todos os indicadores. Paulista, você acha que São Paulo é uma porcaria? Não vai ter essa resposta, não terá. Porque aí você olha para o Brasil. Aliás, outra coisa mal explorada, né? Que é o fato do Tarcísio não ser originalmente São Paulo, né? O pessoal explorou com uma delicadeza, né? Ai, bem-vindo, Tarcísio. Cara, sou eu. Ô, Mané, o que você está fazendo aqui, meu? Nem te conheço, você nunca apareceu aqui, agora veio aparecer para eleição. Cara, então, é esse tipo de coisa. É esse tipo de coisa. Você imagina o Lula falando isso? O Lula não vai. Imagina, bem-vindo, Tarcísio. Você acha que o Lula fala um negócio desse? Ai, bem-vindo. Aí você fica pensando, eu acho que ele está fazendo uma ironia. Exato. O cara não ser de São Paulo. Nossa, que ideia, ó. Nossa, é muito, né, cara? Então fica assim, meu. E teve meme, né, disso, que teve uns memes falando assim, fulano, Haddad voltando para sua casa, Poit voltando para sua casa, tipo, Tarcísio indo para o hotel. Sabe? Uma coisa, os caras não tem. Eu acho que tem uma defesa, né, pro cara, mas sim, seria algo que o pessoal deveria bater. Antes da gente passar para o próximo passo, né? Agora, só uma última observação que acabei de me lembrar. O Haddad tripudiando que não foi privatizada a CEAGESP, não precisava. O Tarcísio vai ter que dormir com essa. Porque, porra, no campo da privatização, o Haddad tripudiando, vou te dizer. Não, eu achei legal o Haddad reclamando da telefonia, né? Pouco saudade, hein? Não, isso é assim, isso é a parte haddadiana do negócio. Concordo, mas eu concordo com você. Né? Agora, porra, deixou um flanco aberto ridículo, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre essa questão que também foi abordada, não está na nossa pauta, eu não sei se vocês viram, eu vi e queria uma impressão de vocês aí, antes da gente falar para você. Cara, vocês viram a entrevista do Bolsonaro no Flow? 5 horas, eu assisti na íntegra. Eu saí de casa. Eu vou contar. Não, eu vou contar. 5 horas no Flow. Eu vou contar como 5 horas. Eu vou contar como eu assisti. Eu estava saindo de Cotia, porque eu tinha passado de domingo para segunda-feira em Cotia, e ali, ao final do dia, estava vindo para São Paulo. Então, é quase 1h30, 2 horas de trânsito. Comecei ouvindo no trânsito, né? Deixei a Thelma na casa dos pais dela e fui para o torneio de pôquer online, que levei mais 2 horas e pouco, uma vez que eu cheguei até o heads up, ou seja, nós éramos ali em, sei lá, 12, 13 jogadores, eu fiquei entre os dois, perdi, né? Tudo bem. Mas eu fiquei até o finalzinho do torneio. Então, nesse intervalo que eu saí de casa de Cotia até o final do torneio, e um pouquinho mais depois, eu acompanhei a íntegra da entrevista do Bolsonaro no Flow. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Assistam. Porque assim, foi um evento sem precedentes. Dá spoiler, vai. Cara, ele foi muito bem, mas ele não foi pouco bem. Ele foi muito. E juro por Deus, não é torcida. Porque o Igor, vou explicar. Eu assisti a íntegra da participação do Lula no Podpah. Hoje no Brasil tem 2 grandes podcasts, né? O Flow, que tinha o Monark, o menino lá que falou da liberdade de expressão, de poder defender o nazismo e tal, que acabou sendo espirrado, mas o Flow é talvez o maior podcast do Brasil, e concorrente a ele no mesmo formato, o Podpah. O Podpah levou o Lula. E ali eu assisti na íntegra quase que um jogo de cartas marcadas, não fizeram perguntas desconfortáveis. E o Igor, que é o apresentador do Flow, eu acho que ele teve uma postura muito legal, porque assim, entrevistador não é debatedor, né? Você não tem que ficar brigando com o entrevistado. Mas a contrapartida disso é que você não tem que trazer uma vida fácil para o seu entrevistado. Bom,
dá para imaginar que em 5 horas de entrevista, que é algo sem precedentes, nunca vi um político falando por tanto tempo, sem pauta, sobre todos os assuntos, e especialmente um presidente da República, e especialmente no cargo. Eu acho que o Bolsonaro saiu muito bem. E se eu fosse da campanha do Lula, eu estaria muito preocupado com os debates, porque ele estava muito seguro, ele fez meia-culpa, ele foi bem-humorado. Claro que vão pegar... Que tipo de meia-culpa? A comunicação dele na pandemia, pô, ali eu pisei na bola, eu extrapolei, não devia ter falado aquilo. Quando, por exemplo, aquele negócio da Val do açaí lá, eu tenho isso aí para fazer não sei o que lá. Falei, pô, ali eu chutei o balde, ali eu errei. Na própria comunicação da pandemia, ele foi muito bem. Eu tenho certeza. Foi autêntico, assim. Exatamente. Autêntico ele é, isso. Ele foi autêntico e, ó, eu aposto com vocês que muita gente, especialmente jovens, que é um público mais voltado ao perfil do Flow, vai perder o voto para ele por conta dessa participação dele. Por isso que eu digo para vocês, eu falando, né, talvez por eu já ter meu voto manifesto e tudo, ter o meu posicionamento, vocês podem ver aí como alguma parcialidade, mas eu acho que vale a pena assistir, porque realmente, e vou dizer mais, ele está muito preparado para os debates, muito preparado. E eu não vou me surpreender se na última hora o Lula der uma regada, porque o pessoal estava achando que ia pegar aquele Bolsonaro lá de 2018, que não era grande coisa, mas diferente do que o pessoal fala, ele chegou a participar de um debate. Não foi muito bem, mas também não foi mal. Foi ali no 0-0. Agora ele está muito preparado. Diga aí, Xará. Eu lembro do Bolsonaro no debate. Foi só um debate? Foi só um debate que eu ele não lembro. Só um debate que ele teve aquela discussão com a Marina e tal, né? Exatamente. E eu lembro que eu comentei na época que para mim tinha só 2 debatedores ali que transpareciam autenticidade, que era o Ciro e o Bolsonaro. Os únicos 2 políticos, né, ali que não estavam cumprindo um script. Ele, inclusive, fala disso, que muitas vezes os assessores dele orientam ele a uma coisa, mas ele fala, pô, se não for para falar a verdade, essa autenticidade do Bolsonaro, ó, eu queria muito, cara, que vocês assistissem, porque eu tenho certeza que se vocês assistirem, vocês vão chegar semana que vem aqui e vão falar, realmente, Marcelo, você não exagerou. Ele foi muito bem. Mas muito bem. Só trazendo um dado que eu fui checar, esse flow aqui com o Bolsonaro deu 10 milhões de views, é muita visualização. Chegou a ter ao vivo. Porque eu tinha visto hoje de manhã 7 milhões e 900. E o que está muito claro, né? E o Flow, eu acho que é uma prova inequívoca dessa. Essa comunicação direta, né? Com o consumidor ali. O fato, a opinião diretamente, chegando no cara ali ao vivo 5 horas. E ele ainda falou assim no final, e aí, deu recorde? E não é 5 horas parou, como às vezes acontece, algumas entrevistas no Flow que duram 2, 3 horas, e ficou batendo papo aqui, o cara levanta, vai no banheiro, volta. Não, foi 5 horas. Então, por exemplo, ele explicou a questão do sigilo, das visitas dele lá no Alvorada. Ele falou, pô, Alvorada é minha casa, é minha privacidade. Qualquer um que for me visitar, dia do Palmeiras, eu não atendo o telefone. O mundo tá acabando, eu não atendo o telefone. Pô, qualquer um que for me visitar lá, que aparecer lá, a pessoa da minha relação pessoal, tô na minha casa, não tô lá dando expediente, vai virar um inferno, essas pessoas vão ser vasculhadas. Então, assim, você pode até não concordar com o que ele fala, mas ele fala literalmente o que ele pensa. E isso é algo raro no mundo da política. Então, eu queria, se vocês puderem... E o sigilo de 100 anos? O sigilo de 100 anos, que também deve ter sido perguntado. Foi uma das coisas que ele falou, por exemplo, falou do gasto cartão corporativo. Falou, na minha movimentação, a minha segurança chega uma semana antes, fazer um trabalho de inteligência, fazer o trajeto, o roteiro. Aí ele falou, por exemplo, você não vai ter no gasto. Eu não, por exemplo, eu não fico hospedado em hotel, só fico hospedado em quartel, fico hospedado em embaixada, entendeu? Diferente, né, dos nossos amigos lá que abusavam e tal. Então ele fala, ele explicou esse lance do gasto do cartão corporativo. Ali é a rúbrica da Presidência da República, que equivale a como se fosse o gasto de um ministério. Então, ele explicando toda a movimentação dele. Eu não vou aqui, por mais que eu tentar reproduzir aqui as coisas que foram ditas, eu não vou conseguir, mas que eu gostaria que vocês vissem, porque na semana que vem eu gostaria que vocês voltassem aqui e me falassem. Realmente você não exagerou. Eu acho que ele foi muito bem, eu acho que ele ganhou o voto, eu acho que vai repercutir demais, e acompanhando, especialmente, eu gosto muito do Twitter, né? Escrevo no Facebook tudo, mas gosto muito do Twitter. O pessoal sentiu o golpe. Sentiram o golpe. Ele foi muito bem.
Foi muito bem, muito bem. Eu vou tentar achar 5 horas para ver esse negócio aí. Não, mas se for... Vê no vezes 2, já dá 2h30, gente. Não, eu fiz isso. Eu tava saindo de casa, eu vindo no carro, e aí eu emendei já o torneio de pôquer e acabei. Cara, vale muito a pena ver. Ele foi muito bem. Eu acho que lá na frente, dependendo do resultado da eleição, talvez essa entrevista para o Flow seja alguma coisa que vai chamar a atenção e vai ser um marco. Bom, mas vamos avançar aqui, e eu deixei esse tema para o final, porque eu acho que esse é um daqueles casos em que talvez a gente tenha aqui uma unanimidade, né? O TCU condenou, né, o Deltan Dallagnol e o Rodrigo Janot pela questão do uso de diárias, né? Diárias. De diárias. E é interessante que os 4 magistrados que assinaram essa sentença, todos eles apontados em delações que aconteceram ao longo das operações da Lava Jato. Cara, parece que traficante cheira, né? É o Brasil, né? Isso aí, né? Eu queria... O poste mija no cachorro. E aí, Xará? É uma coisa... É até difícil comentar, né? Não tem o que comentar. Na verdade, é a volta, né? A gente sabia que isso ia acontecer, e mais cedo ou mais tarde está acontecendo. Então, não tenho o que comentar, não. Nem comentei, você vê que eu nem escrevi sobre isso. Assim, escrevi o quê? E vou até além, Xará. Eu não descarto a possibilidade que possa ter havido até um uso imoral de verbas públicas. Por exemplo, o cara ganhar diária na cidade em que ele mantém residência. Um procurador mandar a mulher dele mudar de cidade enquanto tem operação para que naquela cidade que seja a cidade dele. Eu não estou dizendo que tem, mas especificamente no caso do Deltan Dallagnol e do Rodrigo Janot, está muito claro, né, que é uma resposta do sistema, né? E é impressionante a falta de vergonha na cara desses ministros que eles tinham que naturalmente se declararem impedidos, né? Lógico. É uma coisa, cara, e eles não se dão por impedidos. E um dos caras é o Anastasia, né? Que em tese era um senador que até algum tempo atrás parecia ser um cara que você tinha ali, né? Governador do estado. Então você vê que os caras realmente, eles se fecham, eles se protegem. É uma vergonha. E aí, Tati? Você que faz esse trabalho incrível lá no ranking dos políticos, né? Dissecando aí a nossa tragédia cotidiana, é um evento difícil até de comentar, né? É claramente uma intimidação, é um recado, não se metam com, né, não se metam com políticos, não se metam em fazer outras operações Lava Jato, porque a gente vai atrás de vocês, a gente vai achar, mesmo que não exista, mas vocês façam... E começa uma discussão, mas será que eles fizeram, erraram aqui, teve um excesso, não sei o quê. That's not não é esse o ponto. Eles vão achar coisas, problemas, mesmo onde não existe, para intimidar qualquer um que queira investigar esse bando de vagabundos aí. Esse é o nome para eles. E, enfim, é o que vocês falaram, acho que já falamos bastante disso, é lamentável, eles não têm vergonha na cara. A pressão está sendo muito forte, eu acho que tem um ponto legal, assim, né? Redes sociais, muitos movimentos apontando, a gente mostrando a cara deles, quem são. Os caras daqui a pouco é igual os meninos do STF, né? O Alexandre de Moraes sai na rua, ele vai tomar uma lavada na cara. Esses do TCU também provavelmente vão, entendeu? Então, esse é o lado, se a gente pode ver alguma coisa boa, é isso. A população está muito mais alerta, é isso do que estava tempos atrás. E aí, o Vitão? Vergonha total, como vergonha também é o alto aumento que se deu o STF, né? Se não deu, vai dar, né? Que vai impactar toda a folha do judiciário, 18%, se não me engano, ou mais. É uma vergonha. Tipo, aqui você assim não ganha, é melhor não falar. Você acaba se irritando. Mas no comments. Essa é aquela hora que vem vindo a coisa na gente, né, Vitor? Aí que você vai falar, você fala, não, melhor não, conta até 10 e tal, mas a gente então, você sabe que esse negócio do autoaumento só pode ser autoaumento, porque como é um poder autônomo, são eles que sempre definem o seu próprio salário, isso é por definição, né? Então eles sempre vão se dar autoaumentos. Aí pode se discutir se é o melhor momento, se não sei o que e tal, mas eles têm um orçamento próprio, está sobrando dinheiro, né? Está sobrando para o judiciário, e eles têm espaço para aumentar.
Eu arrisco dizer que a gente deve ter um dos 5 judiciários mais caros do mundo. É o mais caro. Uma vez eu vi Não, eu vi uma é o top 1. uma vez eu vi uma comparação do judiciário brasileiro com o americano, era uma coisa assim de cair da cadeira, de assustadora. Assim, quanto que custa mais. Bom, vamos começar aqui nossa rodada. Agora, só uma coisa, tanto o aumento do salário do STF passa por uma validação do Senado, eles têm que dar um aval ali para isso, passa pelo Congresso, e quem aponta, que está dado que vão dar também, porque eles têm rabo preso, e quem indica os membros do TCU também é o Senado Federal. Então, assim, o ponto é, tudo acaba passando pelo Congresso. A gente tem que canalizar toda essa nossa raiva, que a gente tem com toda razão, para alguma coisa produtiva. Não adianta a gente deitar, xingar, esse Brasil é uma merda mesmo, não tem jeito. A gente tem que canalizar. E a gente tem que canalizar para a eleição do Congresso Nacional. Então, assim, fica aqui o meu recado para quem quer que esteja assistindo, se envolva nesta eleição o máximo até onde você consegue ir, que seja votando bem, que seja na conversa de bar recomendando bons votos, que seja talvez um pouquinho mais, você tem um candidato, alguns que você gosta, apoia, vou dar uma grana para, sei lá, qualquer coisinha, para candidaturas, acho que sim. Aliás, eu tenho muito candidato bom para indicar quem estiver querendo. Eu tenho uma sugestão para votar. Consulte o ranking dos políticos, veja a nota das pessoas e vote na melhor nota. Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer o seguinte, Vitor. De São Paulo e vou dar uma avaliada. Estou começando a última rodada. Ô, Vitor, estou começando a última rodada de considerações finais por você. E se você já acaba de dar a sua dica, né? Consulte o ranking dos políticos para escolher o seu candidato. Para escolher, porque obviamente você tem opções que não são políticos nesse momento, né? O candidato novo, ok. Mas se você quiser dar um voto de confiança para quem fez um bom trabalho, vai lá no ranking, dá uma olhada na nota, no que o cara fez e quem não fez, e escolha. Eu vou escolher assim, meu top 3, vou no top 3 e vou definir o voto ali. Das outras vezes eu sempre votei em alguém que não se elegeu, que tomou a surra. Né, meus candidatos todos tomaram muita surra, só que eu cansei. Agora vou votar em alguém que já está lá e que fez um bom trabalho. Faz sentido. Bom, Vitor, começa por você aí. Dica você já deu. Tem alguma bola dentro, uma bola fora? A bola fora a gente já comentou, né? TCU, STF. Tende a ser uma unanimidade, né? E a bola dentro? A bola dentro eu não vi o programa do Flow para dar essa bola dentro, mas eu dou a bola dentro pela resposta no Twitter do Bolsonaro ao ator lá, o Bruno Galhaço, foi uma resposta adequada a um presidente, tá? Sem entrar na baixaria, assim, fez aquelas... Aprendeu, depois de 4 anos. Chegou a hora, finalmente. Chegou a hora, vamos melhorar essa comunicação. No Flow, uma frase legal que ele falou foi, prefiro perder uma eleição numa democracia do que perder a democracia numa eleição. Dentro do contexto lá foi muito oportuno. Claro, talvez já tivesse sido pensada, mas foi uma frase bem ousada. Tati, e você? Quais são as suas considerações finais aí? Sua bola dentro, sua bola fora? A bola fora vai ficar para o TCU também. Não pensei em bola dentro, gente, desculpa. E só complementando o que o Vitor falou, que fica aí a sugestão, ranking dos políticos, super ferramenta, mas é importante também, além de olhar o candidato, olhar o partido, principalmente para voto para deputado, para senador, meio que tanto faz, porque é voto majoritário, mas voto proporcional, você puxa a legenda inteira, você puxa votos de um monte de pessoas do outro partido, e se é um partido ruim, vem um monte de tranqueira junto. Então, só isso. Olhar o ranking bem colocado. É o que na pescaria o pessoal chama de enrosco, né? Sofá eu não velho, sou cachorro... da pescaria, mas deve ser isso aí. Sofá velho, cachorro morto, pneu, é isso aí. E aí, Xará? Você sabe que eu dei uma olhada no notícia. Bom, a bola fora do TCU, né? Obviamente. Eu não Temos uma unanimidade. Nenhuma bola dentro, não consigo. E alguma dica? Na verdade, eu não sei se uma dica ou uma antidica. Eu assisti aquele filme que está sendo super falado aí da chinesa lá, como é que é o nome? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ou em alguma ordem dessa. Eu realmente não entendi por que está dando tanto frisson, assim, o filme. Do que fala todo o filme, mundo elogiando. A sua dica é não assistir. A minha dica é assim, se você tiver um tempo para perder, vai porque está todo mundo falando, mas eu
Do que trata o filme, Xará? Então, é assim, é uma Bom, gaguejou para falar que trata o filme é complicado mesmo. Ela é o multiverso, né? Então, ela vive em vários mundos paralelos, tal. Tem o Tom Hanks nesse filme? Não é Tom Hanks. Não, acabou de ser lançado. Não. É que eu vi um trailer de um filme, quando eu fui assistir o Top Gun, que eu não consegui entender o trailer. Eu fiquei imaginando, pô, o filme então deve ser esse que você está falando, que acontece Pode as coisas... ser. Em 5 Acontece um monte diferentes. de coisa ao mesmo tempo, paralelo, tal, e ela, enfim, todas as suas decisões tem um fundo de uma filosofia, né? Todas as decisões que você toma na vida criam universos possíveis, né? Você tem vários universos possíveis, o efeito borboleta, dadas as decisões que você vai tomando na sua vida, a interação com as pessoas e tudo mais. Enfim, tem alguns momentos de comédia, mas, putz, eu não sei, eu não gostei. Boa dica, não assistam então o filme, é muito legal. Bom, eu vou encerrando por aqui. A minha dica é assistir o Bolsonaro no Flow. Você pode ser simpático ao Bolsonaro, você não pode ser simpático ao Bolsonaro, mas acho que tem que assistir. Do mesmo jeito que eu vi o Lula lá no Pau de Pai, eu detesto o Lula, né? Mas eu acho que tem que assistir, então a minha dica é essa. Bom, chegamos a uma unanimidade, a bola fora, essa decisão arbitrária, absurda, surreal do TCU, a começar, né, pelos próprios jogadores não se declararem comprometidos no seu julgamento, uma vez que foram alvos de operação de delação da Lava Jato. E a minha bola dentro é para o ministro Paulo Guedes. Eu sei que ele não encanta muitos amigos, mas ele esteve na Expert, no evento que a XP organiza anual, e eu aconselho aí o pessoal a buscar esse conteúdo aí, Expert XP 2022, e a minha bola dentro vai para o ministro Paulo Guedes e para o ministro das Minas e Energias, Adolfo Saxida. Eles tiveram bom papel lá, chamaram atenção, não é surpresa nenhuma que a mídia não tenha dado a cobertura devida, a meu ver. Eles noticiam em tudo, mas ele fez uma fala muito contundente, e fica aí como a minha bola dentro, tanto a fala dele, a participação dele, como do ministro Adolfo Saxida, que foi bastante surpreendente, assim. Eu espero que o Brasil não tome uma decisão que pode impactar uma série de coisas que estão positivas que estão em curso. Mas é isso, agora meus amigos. Agora vou te dar bola fora, uma bola fora para você. Nem vem me falar. Não, estava com a mão na classificação para bater o último pênalti, perdeu, tá? 3-3 nos pênaltis. Mas ainda não está definido. E agora vai para o alternado. É que o Ceará perdeu o último pênalti. Então vamos acabar isso aqui antes que a coisa se define e você possa vir me dar uma má notícia. Não, assim, se quiser ficar aqui, tô olhando pela... Tudo bem, vamos indo, né? Xará, Vitor, Tati, um prazer sempre falar com vocês. Até semana que vem, um abração. Fiquem com Deus. Valeu. Até, tchau. Tchau.